A gente está hoje terminando uma série que eu comecei há 3 domingos atrás, hoje é o 4º domingo, sobre o fato de que em Cristo nós estamos qualificados para desfrutarmos da vida abençoada que Ele conquistou para nós na cruz do Calvário. Não há nada nem ninguém no universo que possa dizer a você que por alguma razão você não está qualificado, ou que você está meio qualificado, ou que você quase qualifica. Não, em Cristo você já está qualificado para desfrutar daquilo que Ele conquistou para você. E por que isso? Porque não tem nada a ver com os seus méritos, não tem nada a ver com os seus feitos, não tem nada a ver com absolutamente nada do que você fez, esteja fazendo ou venha a fazer, tem tudo a ver com aquilo que Ele fez, e somente com aquilo que Ele fez por nós. Na verdade, aceitar o trabalho de Jesus a nosso favor é um ato de humildade, é um ato de você dizer: Jesus, eu reconheço que em mim não há nada que me qualifique, mas em você eu tenho tudo aquilo que eu necessito para qualificar, para viver a vida abençoada que você conquistou para mim. Amém? E eu não sei se você esteve presente aqui nas outras semanas. Se você não esteve, eu quero convidar você para ir no YouTube ou no site da Nova, e lá você vai ver as outras 3 anteriores, para você ter o pacote, para você poder ter o entendimento pleno dessa série, qualificados para viver uma vida ricamente abençoada. E eu hoje tenho 7 pontos para falar para você. Semana passada foram 5, hoje a gente tem 7 pontos, e eu já quero começar citando o primeiro desses pontos. O fato de que nós temos já a qualificação para viver a vida abençoada. Primeiro ponto: em Cristo nós já não somos servos, mas sim filhos e filhos amados. Em Cristo nós já não somos servos. No Antigo Testamento não havia filhos, todos eram servos. Havia aqui ou ali, você encontra no Antigo Testamento uma voz profética, aqui ou ali, falando de Deus como Pai de Israel. Mas na verdade, mediante a lei, nenhum deles era nova criatura, nenhum deles nasceu de novo. Davi não nasceu de novo, Abraão não nasceu de novo, Moisés não nasceu de novo. Nós em Cristo somos novas criaturas, nós nascemos de novo em Cristo. Amém, gente? Em Cristo nós somos livres, e isso é importante. Esse é o tema em torno do qual tudo que eu vou falar nessa noite gira. Nós somos livres. Nós somos livres para viver a vida abundante que nos foi concedida pela obra consumada da cruz do Calvário. Em Cristo nós somos livres. Você pode levantar uma das suas mãos e dizer isso: em Cristo eu sou absolutamente, plenamente, completamente livre para viver a vida abençoada que Ele conquistou para mim. Aleluia! Nós somos livres. Na antiga aliança, as pessoas eram servos, e essa palavra que aparece traduzida no Antigo Testamento como servos, ela também pode ser traduzida como escravos. Nós já não estamos debaixo de escravidão. Na nova aliança nós somos filhos e filhos amados. É importante você lembrar desse detalhe. Não simplesmente somos filhos. Dizer que nós somos filhos, até o incrédulo fala. Não é? Você de repente, no seu trabalho, alguém faz aniversário, leva um bolo, alguém que não estava nos parabéns entra na sala, aí a pessoa fala: opa, me dá um pedaço do bolo porque eu também sou filho de Deus. Não tem essa? Você compra uma pizza, tem sempre alguém: opa, me dá um pedaço da pizza também que eu também sou filho de Deus. Dizer isso, todo mundo diz. O problema não é dizermos ou sabermos simplesmente que somos filhos, mas é entender que somos filhos amados. Filhos amados. Quando o diabo tentou Jesus no deserto, 40 dias, sempre que ele ia a Jesus, ele dizia: se você é o Filho de Deus, faça isso ou faça aquilo. Mas a última palavra que Jesus tinha ouvido do Pai foi no batismo, 40 dias antes, no batismo nas águas do Rio Jordão. A Bíblia diz que Jesus ouviu uma voz, e que várias pessoas, os que estavam em volta, junto com ele, também ouviram a mesma voz que vinha do céu, dizendo: esse é o meu Filho amado. Esse é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Esse é o meu Filho amado. E é preciso que a gente entenda que o diabo não se importa muito quando você diz: eu sou filho de Deus, mas ele fica desesperado quando você se conscientiza: eu sou um filho amado. Amém? Há uma diferença muito grande para nós que somos hoje da nova aliança. Entenda bem o seguinte: há algumas semanas atrás, alguns meses atrás,
eu preguei aqui uma série, foram 8 dias, ministrando sobre final dos tempos, arrebatamento da igreja, segunda vinda de Jesus. E isso está virando até um livro, vai virar um livro, daqui a um tempo essa série vai virar um livro, e são temas importantes, o arrebatamento da igreja, segunda vinda de Jesus, mas há setores da igreja hoje tão preocupados com o futuro, com a segunda vinda de Jesus, o arrebatamento da igreja, tão preocupados com esses detalhes que parecem ter se esquecido do Cristo que habita em nós hoje no presente. Entenda, segunda vinda de Jesus, arrebatamento da igreja, Apocalipse, o anticristo, tudo isso tem o seu lugar. Mas é muito mais importante eu me lembrar de que hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia da salvação. Eu não posso ficar amarrado com as coisas do passado, mas também não posso ficar olhando tanto para o futuro que eu me esqueça de viver o presente. As pessoas estão preocupadas com o futuro, olhando lá para frente, não, mas lá na frente o anticristo, e assim, o arrebatamento da igreja, tudo isso tem o seu lugar, mas é mais importante você se lembrar que você tem um Jesus que te ama e que quer que você seja abençoado hoje, que tem bênçãos para a sua vida hoje, amém? Que quer você focado também no presente. É preciso lembrar que Jesus nos prometeu uma vida abundante. E Paulo, lá em Romanos 5,17, diz que nós fomos chamados em Cristo para reinar em vida. Para reinar em vida. Não é para reinar quando chegarmos no céu, mas para reinarmos em vida. Lembre-se que o mesmo apóstolo Paulo diz para nós que nós estamos assentados com Cristo, lá em Efésios, ele diz para nós que nós estamos assentados com Cristo em lugares celestiais. Ora, que eu saiba, Cristo está assentado num trono de glória. Se ele se assenta num trono, é porque ele reina. Se estamos assentados com ele, é para que nós reinemos também na vida hoje, ainda em vida. Segunda coisa, eu preciso me conscientizar e lembrar que o meu lugar, o seu lugar, o nosso lugar hoje, por direito, o nosso lugar hoje por direito não é mais no Egito, muito menos no deserto, mas é em Canaã. É óbvio que eu não estou falando para você da terra geográfica do Egito, não estou falando para você do deserto físico do Sinai, e não estou falando da terra de Canaã, a terra em si, eu estou falando de um lugar espiritual, o Egito espiritual, esse deserto espiritual. Há pessoas que às vezes agora já não pedem mais a mim, acho que já sabem qual é a resposta que eu vou dar, mas já houve tempo que muita gente chegava para mim: pastor, ore por mim porque eu estou num deserto, e eu dizia: agora não posso orar por você, você está no deserto, saia do deserto, por favor, não é o seu lugar não é aí, você não tem que estar no deserto, seu lugar não é aí, você já passou pelo êxodo, você já foi transferido para Canaã celestial, você já está presentemente na Canaã, lugar que mana leite e mel, amém, gente? Você não está mais no deserto, coisa nenhuma, o seu lugar não é o deserto, o seu lugar não é o Egito. Existe esse tema no Antigo Testamento que ele transborda para a revelação do Novo Testamento, que é o Êxodo. No Êxodo do Antigo Testamento, o povo de Israel saiu do Egito, atravessou o Mar Vermelho com o objetivo de entrar na terra de Canaã. Agora olha só o que Paulo diz a respeito disso, lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, os versículos 1 e 2. Ele diz assim: ora, irmãos, eu não quero que vocês ignorem que os nossos pais, os nossos antepassados, estiveram todos debaixo da nuvem, todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos, em Moisés, foram batizados, tanto na nuvem como no mar. Agora veja só que Paulo, ele equipara aquela travessia a um batismo. Aquela travessia do povo de Israel pelo Mar Vermelho, ele equipara a um batismo, significando com isso que havia uma saída, a saída de um tipo de vida para um outro completamente diferente, para um outro tipo de vida completamente diferente, de um lugar onde eles eram escravos, para um outro lugar onde eles seriam agora livres. É uma diferença radical, uma mudança de país, uma mudança de status, uma mudança de condição, ou seja, uma mudança radical. O mesmo aconteceu conosco. Custou para entender, mas bateu. O mesmo aconteceu conosco. Houve uma mudança radical.
Lembre-se que o êxodo de Israel, do Egito para Canaã, esse êxodo, assim como em todas as outras histórias do Antigo Testamento, são histórias literais, historicamente aconteceram, mas que para nós têm um significado simbólico, tipológico. Todas essas histórias têm alguma coisa, algum tipo, alguma representação alegórica a respeito de Jesus e da sua igreja. Ou seja, existem ali lições de Deus para a igreja, para nós hoje na Nova Aliança. E é preciso que você entenda, se você quer desfrutar daquilo que Jesus conquistou para você, da vida abençoada que Ele conquistou para você, daquilo que é direito seu como herança, você precisa se lembrar que hoje, em Cristo, o Egito já não é mais um símbolo da vida do mundo ou do pecado. O Egito não simboliza a vida do pecado. Eu saí do Egito, então eu saí do pecado. Não. O Egito não simboliza um lugar de pecado. O Egito simboliza um lugar de escravidão. De escravidão. O povo de Israel passou 400 anos no Egito, escravos, como escravos. E o Egito é um símbolo de escravidão. Quando nós não entendemos isso, e somente quando nós entendemos e identificamos o significado real do Egito, é que nós conseguimos desfrutar dos benefícios desse novo êxodo em direção à vida abundante que Jesus te oferece gratuitamente. Você pode levantar uma das suas mãos e dizer isso: a vida abundante que Jesus tem para mim é gratuita. Amém? Você pode dizer isso para a pessoa que está perto de você: a vida abundante que Jesus tem para você te é oferecida gratuitamente. Te é oferecida gratuitamente. Aleluia! Gente, aquele êxodo do Egito para Canaã teve início com o sacrifício de uma infinidade de cordeiros. Cada família, cada casa onde havia um povo hebreu, cada casa daquelas sacrificou um cordeiro para cada família. E se uma família fosse muito pequena, ela podia se juntar com uma outra família também pequena, e ali as duas famílias reunidas matavam um cordeiro, e aí esse cordeiro era sacrificado na porta da casa. O chefe da casa passava aquela faca no pescoço do cordeiro, o sangue era derramado, ele pegava e passava com uma espécie de pincel, de uma bucha, ele passava o sangue no lado direito, no lado esquerdo e no alto da entrada da tenda ou da porta da casa, fazendo com isso a imagem de uma cruz. E quando um anjo destruidor, o anjo da morte, vinha passando, matando os primogênitos do Egito, quando ele encontrava aquela marca na porta de uma casa, ele passava por cima, ele passava adiante, ele não entrava ali. Agora veja bem o seguinte: nós não estamos mais na dependência do sangue de um cordeiro, de um animal. Nós agora estamos numa situação diferente, porque na nova aliança, o verdadeiro cordeiro, o único e verdadeiro cordeiro, não mais uma infinidade de cordeiros, mas um único cordeiro, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus, derramou o seu sangue por nós. Se o sangue de um animal tinha o poder de fazer um anjo destruidor, o anjo da morte, passar ao largo, ir embora e não entrar naquela casa, muito mais o sangue de Jesus tem poder de nos guardar e nos proteger da fome, da miséria, da maldição ou de qualquer outra coisa que o inferno queira enviar. Amém? Mas é preciso que nós tenhamos uma confiança nisso. É preciso que a gente se lembre disso. O nosso êxodo da escravidão para a liberdade teve início com a morte, sepultamento e ressurreição de um único cordeiro, o Cordeiro de Deus, e o seu sangue aplicado na nossa vida. Terceira coisa que eu preciso que você saiba nessa noite, para que você viva a vida abençoada que Deus já te concedeu em Cristo: Jesus é o perfeito libertador. Jesus é um libertador perfeito. Moisés foi um libertador para o povo de Israel, levou o povo para fora do Egito, mas não conseguiu conduzir aquele povo para dentro da terra de Canaã. Moisés não conseguiu chegar até lá. Jesus nos libertou com perfeição e nos transportou das trevas para a luz, de um Egito de escravidão para uma Canaã de liberdade. E em Cristo hoje nós somos livres. No início da era do Novo Testamento, apareceu João Batista. E João Batista, ninguém contou isso,
Pelo menos a Bíblia não mostra alguém instruindo João Batista. João Batista estava no Rio Jordão batizando, Jesus aparece na beira do Rio Jordão e João Batista olha para Jesus e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira, que remove o pecado do mundo. Ninguém tinha dito isso para João Batista. E João Batista foi considerado por Jesus como o maior entre todos os profetas do Antigo Testamento. João Batista era ainda um profeta do Antigo Testamento. A nova aliança estava por se estabelecer, mas ainda Jesus nasceu debaixo da lei. E ainda no tempo da lei, João Batista ainda era um profeta do Antigo Testamento, mas Jesus disse que nenhum outro profeta era maior do que João Batista. O que João Batista profetizou? João Batista estava profetizando um novo êxodo. Um novo êxodo, onde o Cordeiro de Deus iria abrir o caminho para nós sairmos de um Egito de escravidão, para sermos livres para viver a vida abundante que seria conquistada para nós. Uma terra que mana leite e mel, que simbolicamente é dito a respeito de Canaã, um lugar onde mana leite e mel. A minha vida e a sua vida tem que ser um lugar onde mana leite e mel. É preciso que você se posicione com muita coragem para não aceitar. Ouça bem o que eu quero te dizer. Existem pastores que entendem que Deus, quando te vê no sofrimento, Ele se coloca ao seu lado para sofrer junto com você. Então, interpretam muitas vezes, por exemplo, o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas eu já vi pastor dizendo, o Salmo 23 diz, o Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. Então, eu no vale da morte, eu estou passando pelo vale da morte. E Deus está do meu lado, chorando comigo, sofrendo comigo. Ouça bem uma coisa, quando você entende que Deus está apenas ao seu lado no meio do sofrimento, você se conforma com o sofrimento. Você se acomoda, você diz, bem, Deus está comigo, está aqui. Mas gente, se Deus só está comigo e eu ter o Jorge Dalto do meu lado é a mesma coisa. O que o Jorge Dalto pode fazer para me salvar no meio de um sofrimento? Se eu tenho um câncer, o que ele pode fazer? Ele pode só me abraçar, me consolar, orar por mim, mas ele não tem poder para remover o câncer da minha vida. Mas o Deus a quem a gente serve não vem apenas ao nosso lado no meio do sofrimento, Ele interfere no sofrimento, Ele remove a dor, Ele traz a cura, Ele traz a solução, Ele traz uma resposta, porque Ele é Deus. E Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Nós passamos pelo vale da morte, mas nós não permanecemos no vale da morte, porque Ele nos conduz para fora desse vale, e Ele nos coloca no alto de uma montanha. Amém? Ele não sofre junto conosco. Ele é um Deus todo-poderoso. No jardim do Getsemane, Jesus sofreu a nossa angústia, sofreu a nossa dor, sofreu a nossa síndrome do pânico, sofreu a nossa depressão. Ele suou gotas de sangue, não porque ele estivesse sofrendo a sua dor, o seu medo, a sua angústia. Ele estava sofrendo a minha dor, o meu medo, a minha angústia, a minha depressão, a minha síndrome do pânico, para que agora eu tenha a saúde mental dele. Para que agora eu tenha a confiança dele, a coragem dele, a força dele. Ele levou sobre si o castigo que me traz a paz, e eu já não tenho mais que tolerar essas coisas como se fosse normal da vida. Não, isso acontece, mas eu vou combater em nome de Jesus, usando a minha fé. Aleluia! Amém! É preciso que a gente desenvolva esse espírito de combate no Egito, que é um sistema. O Egito, ele para nós hoje na Nova Aliança, ele representa um sistema onde o diabo reina como um faraó invisível. Nesse sistema, nós éramos servos, nós éramos escravos. Em Cristo agora nós somos livres. A pergunta que precisa ser respondida é: será que você, sendo agora livre em Cristo, já se livrou da mentalidade de escravo e trocou pela mentalidade de filho? Essa é a pergunta que tem que ser respondida pelos crentes da maioria das igrejas, ou de todas as igrejas ao redor do planeta Terra. Nós todos já fomos livres pela ação de Cristo na cruz do Calvário. A pergunta é: você já se livrou da mentalidade de escravo e assumiu agora uma mentalidade de filho? Ou será que você está vivendo no reino ainda com uma mentalidade de escravo? Veja bem o seguinte, não foi uma coisa acidental que no Monte da Transfiguração,
Jesus sobe até um monte e leva com ele Pedro, Tiago e João. E lá ele sofre uma transfiguração. Não é acidente o fato de que apareceram ao lado de Jesus Moisés e Elias. E Pedro assiste aquilo tudo. Os evangelistas vão relatando, Mateus relata isso, Lucas relata isso, dizendo que Pedro assistia àquela cena e que no versículo 30, Lucas capítulo 9, no versículo 30, diz assim, que eis que 2 homens falavam com ele, Jesus. 2 homens falavam com Jesus, eram Moisés e Elias, que apareceram em glória. Agora, olha só essa frase, e falavam da morte de Jesus. Conversavam com Jesus, falando sobre a morte de Jesus, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Gente, eu não sei quantos de vocês gostariam de conversar com alguém a respeito da sua morte. Aparecem 2 amigos e você começa a comentar com eles, olha, eu vou morrer amanhã. Vai ser uma morte terrível. Eu morrer crucificado, todo arrebentado. Vai ser uma bênção. Quantos aqui bateriam esse papo com alguém? Mas Jesus estava batendo um papo com Moisés e com Elias a respeito da sua morte. Mas sabe o que é mais interessante? O que é mais fantástico é que Lucas chama a atenção aqui de que o tema dessa conversa era sobre a morte de Jesus. Com certeza Jesus não estava conversando com Moisés e Elias num estado de depressão e angústia, dizendo, Moisés, Elias, vai dar um ruim danado, só eu sei. E Moisés e Elias, Jesus, tranquilo, vai passar. Não. Quando você lê isso aqui no grego, sabe qual é o termo que está no grego traduzido como morte? Quando diz aqui que conversavam com Jesus, falavam com Jesus da morte de Jesus, o termo morte no grego é êxodo. Êxodo. Conversavam com Jesus sobre o êxodo que ele estava para cumprir em Jerusalém. Que Jesus estava para cumprir em Jerusalém. Agora veja, Moisés, o líder do primeiro êxodo, daquele êxodo do povo de Israel do Egito, aparece aqui conversando agora com o líder do verdadeiro êxodo, Jesus. E verdadeiros líderes são chamados para serem libertadores. Genuínos líderes são pessoas, homens e mulheres, que levam libertação para a vida das pessoas. Libertação da ignorância, libertação da opressão, libertação seja ela do que for. Verdadeiros libertadores, verdadeiros líderes são libertadores. E se você olhar lá atrás, no Antigo Testamento, durante o ministério de Moisés, Moisés fez 2 pedidos a Deus. O primeiro deles, Senhor, mostra-me a tua face, mostra-me o teu rosto. O segundo foi, Senhor, me mostra a terra prometida. Moisés, quando ele faz esse primeiro pedido, Deus diz para ele, Moisés, não vai dar para você ver minha face, porque se você me olhar de frente, face a face, você vai cair morto. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou te botar na fenda de uma rocha, eu vou passar, e depois que eu passar, você pode dar uma olhada. E exatamente assim acontece. Moisés é colocado na fenda de uma rocha, Deus passa, e ele olha e vê Deus pelas costas. Ele não vê a face de Deus, ele vê pelas costas, porque a lei sempre nos mostra Deus indo, nunca vindo até nós. E ele vê Moisés, e Moisés vê Deus indo embora. Segunda coisa que ele pede, Senhor, já que eu não vou entrar na terra de Canaã, pelo menos eu quero ver. E Deus, no dia da morte de Moisés, pega Moisés, bota no alto de um monte, e daquele alto ele visualiza a terra de Canaã, mas ele não entra na terra de Canaã, ele apenas vê. Agora, no Monte da Transfiguração, esses 2 pedidos, mais de 1.500 anos depois, Deus atende aos 2 pedidos de Moisés. 1.500 anos depois, você reclama quando você ora e uma semana a resposta ainda não chegou. 1.500 anos depois, Deus foi responder à oração de Moisés. 1.500 anos depois, ao ver Jesus, ele estava vendo a glória de Deus face a face. Ao ver Jesus, ele estava vendo Canaã, porque a glória de Deus não é uma fumaça, não é uma luz. A terra de Canaã não é um pedaço de terra.
tanto a glória de Deus como a terra de que emana leite e mel são uma pessoa, é Jesus. E quando ele vê Jesus, ele estava vendo a glória de Deus, estava vendo a terra que emana leite e mel. E é preciso que a gente veja como Moisés viu. Se você quiser entender isso melhor, quando chegar em casa, leia Hebreus capítulo 4. E você vai entender sobre Jesus como a glória de Deus e a terra que emana leite e mel. Esse é o nosso lugar. O nosso lugar não é no deserto, o nosso lugar não é no Egito, o nosso lugar é na terra que emana leite e mel, porque aquele que é a própria terra que emana leite e mel já conquistou isso para nós. Amém? Em quarto lugar, Jesus nos libertou de maneira perfeita de toda a opressão da escravidão. Nós fomos libertos de maneira perfeita de toda a opressão da escravidão. Jesus nos libertou da morte, da miséria, da doença, das maldições e nos fez livres para sempre. Livres para sempre, não tem retorno, não tem volta, não tem possibilidade do diabo nos levar de volta para o Egito. Não tem possibilidade dele nos obrigar a voltar para o Egito. Porque a libertação que foi conquistada para nós, ela foi uma libertação definitiva. Amém? E não há demônio no mundo que possa nos obrigar a voltar. Mas o diabo tenta te convencer para que você volte por livre e espontânea vontade. Não aceite esse convite. Não aceite esse convite. Entenda que o seu lugar não é no Egito, não é no deserto, porque Jesus te libertou de maneira perfeita. Apocalipse capítulo 11, esse texto que a gente vai ler aqui, do versículo 6 ao versículo 8, fala do tempo da grande tribulação. Nós não vamos estar por aqui. Amém? Você e eu não vamos nem ver a cara do anticristo, se ele é bonito ou feio, se ele é gordo ou magro, se ele é alto ou baixo. A gente não vai nem ver, porque nós não vamos mais estar aqui. Mas há um recado aqui, em especial para o povo de Israel, que vai estar por aqui. E ele diz o seguinte, ele fala aqui sobre duas testemunhas, que virão para testemunhar para o povo de Israel e para todo gentio que não recebeu Jesus ainda e que possa vir a aceitar e se converter naquele tempo da grande tribulação. E ele dá o seguinte recado, essas duas testemunhas, elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Pergunta para você, quem foi o personagem do Antigo Testamento que determinou que durante 3 anos e meio não ia cair uma gota de chuva em Israel? Elias. Você está entendendo que esse texto aqui faz uma espécie de citação velada a respeito de Elias? Que fala que uma dessas testemunhas não é Elias, mas é alguém que vem no espírito de Elias. Deu para entender? E ele diz mais, tem autoridade também sobre as águas para transformá-las em sangue, bem como para ferir a terra com todo tipo de flagelo. Quem é o personagem do Antigo Testamento que transformou água em sangue, levantando e trazendo morte, e trouxe também todo tipo de flagelo sobre a terra do Egito? Moisés. Você está entendendo que esse outro personagem aqui, ele não é Moisés, mas vem no espírito de Moisés? Um no espírito de Elias, outro no espírito de Moisés. E ele diz aqui que eles vão ferir a terra, e quando eles tiverem, versículo 7, quando eles tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo fará guerra contra elas, a besta vencerá e matará as testemunhas, e os seus cadáveres ficarão estirados na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Quantos aqui sabem que Jesus não foi crucificado nem em Sodoma, nem no Egito, mas em Jerusalém? Pelo menos nós 5 sabemos. O resto não estava sabendo, ficou sendo informado agora. Jesus não foi crucificado nem em Sodoma, nem no Egito, ele foi crucificado em Jerusalém. Mas aqui, o recado que está sendo dado para esse povo que vai ficar presente na grande tribulação, é que Jesus foi crucificado na cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Todo mundo sabe que Jesus foi crucificado em Jerusalém, não em Sodoma ou no Egito. E, na verdade, Deus, nesse texto do Apocalipse, fala da crucificação num lugar comparado com Sodoma, e Sodoma é um símbolo que aponta para o pecado.
e também no Egito, e o Egito aponta para escravidão. Então, na cruz do Calvário, Jesus nos livrou do pecado e também nos livrou da escravidão. Amém? Nós somos livres do pecado e livres da escravidão. Eu sou livre para não pecar. Amém? Eu posso andar em vitória sobre o pecado, porque Jesus, na cruz do Calvário, Ele venceu o pecado, Ele venceu a opressão, Ele venceu a escravidão, e hoje eu sou livre. Amém? Aleluia! Quem é livre aqui, levante uma das suas mãos e diga assim, alto e bom som, eu sou livre. Aleluia! Gente, a escravidão da qual Deus queria libertar o povo de Israel era muito mais do que escravidão física. Era uma libertação completa, plena, total, que começa no espírito e transborda para todas as outras áreas da vida. Na verdade, eu afirmo para você que toda a real libertação, se não tiver sua origem no espírito, nunca será plena. A libertação, para ser plena, ela precisa começar no nosso espírito. Eu sou absolutamente, plenamente, completamente livre. Quem está nessa comigo, diga amém. Eu sou absolutamente, plenamente, completamente livre. Ainda que me botem em cadeias, ainda que me coloquem numa cela, podem tirar a minha liberdade de caminhar pela cidade e me limitar a uma cela. Podem colocar algemas nas minhas mãos, mas ninguém pode tirar a liberdade que eu tenho no meu espírito. Ninguém pode me obrigar a negar o meu Senhor no meu coração e na minha mente, porque eu sou livre. Eu posso estar confinado numa cela, mas ainda assim eu sou livre, porque ninguém vai conseguir jamais aprisionar o meu espírito. Mas, toda a real libertação começa no espírito. É por isso que tem muita gente que tem dificuldade de vivenciar libertação de verdade. Há pessoas que são oprimidas e não são esclarecidas da real libertação que elas precisam viver, que começa no espírito. Jesus, ele ensina sobre isso, dizendo que quando um demônio sai da vida de uma pessoa, do corpo de uma pessoa, ele, um tempo depois, ele volta para dar uma olhada. Cara, aquela casa que eu aluguei no Airbnb, deixa eu dar uma olhada como é que ela está. Caramba, a casa está vazia. E continua com a mesma decoração que eu mesmo fiz. Eu decorei com depressão, eu decorei com câncer, eu decorei com angústia, eu decorei com medo, eu decorei a casa, e ela continua decorada com toda a decoração que eu fiz. Olha, e tem espaço para os colegas, eu vou voltar e vou levar mais 7 colegas meus, e o estado daquela pessoa se torna pior do que o estado anterior. E é por isso que você vê em certas igrejas, tem gente que manifesta demônio todo culto. Aí você pensa assim, mas como é que pode? Essa pessoa já não foi liberta no culto passado, há 2 meses atrás, todo culto, tem gente até que já sabe o nome da pessoa. Quando o culto começa, a pessoa já chama até de irmão, chama até a pessoa de irmão. Ih, o irmão fulano, quer ver? Vai começar o louvor, vai manifestar lá, já caiu. Porque todo culto cai. E por que cai? Porque o demônio sai, mas a pessoa não é conscientizada de quem ela é em Cristo. Ela não é cheia da palavra, ela não é repleta do amor, e ela fica simplesmente focada no fato de que o demônio saiu. Sim, saiu, mas vai voltar. Quando é que ele vai voltar e não vai encontrar espaço? Quando o seu coração está lotado, repleto da palavra, porque a palavra de Deus é a âncora do Espírito Santo no seu espírito. A palavra de Deus é a âncora do Espírito Santo no seu espírito. A palavra de Deus ancora o Espírito Santo em você e não permite que jamais ele saia. E ele jamais vai sair. Ele jamais vai embora. Porque você está livre, você agora é livre. Você não... Entenda bem, essa libertação que Deus promoveu para o povo de Israel, ela aponta para a nossa libertação. E é uma mudança radical. Não é simplesmente uma mudança do tipo assim, a gente imagina isso, né? O sujeito foi transferido das trevas para a luz, de desonesto para honesto, de adúltero para fiel. Mas é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. É de escravo para livre. O sujeito, ele é desonesto porque ele é escravo da desonestidade.
Ele é adúltero porque ele é escravo do adultério. Mas se Jesus entra na vida dele e ele é transportado para a liberdade, agora o fruto desaparece. O fruto da velha criatura é a mentira, é o adultério, é o engano, são os frutos. Mas quando ele nasce de novo, ele agora é livre, os frutos são outros. O fruto é alegria, amor, paz, fidelidade, mansidão, domínio próprio. São outras coisas que frutificam, porque você nasceu de novo. Você sofreu um êxodo, você foi levado das trevas, você saiu do Egito, da escravidão, e agora você é livre. Absolutamente, plenamente livre. Esse é um dos mais fortes significados do batismo nas águas. Um dos mais fortes significados do batismo nas águas. Nós fomos transportados, passamos da morte para a vida, da escravidão para a liberdade. Sabe, no entanto, é normal que as pessoas apenas associem o batismo com o sepultamento da velha criatura e associem isso apenas com a questão do pecado. Mas esse sepultamento também tem a ver com uma mudança de condição. O escravo é sepultado e quem sai das águas é um filho que é livre. E é por isso que o nosso convite, sempre que nós marcamos um batismo nas águas, o nosso convite é: se você ainda não é batizado nas águas, não fique esperando mais nada. Por quê? Porque se você aceitou Jesus, você precisa sepultar o escravo. Tem que sepultar o escravo. Enquanto você não sepulta, você está vindo à igreja com o escravo nas costas, aquele defunto nas costas. E você anda para lá e para cá carregando aquele defunto. E é por isso que Pedro não perdeu tempo. Quando 3.000 pessoas aceitaram Jesus, primeiro grupo de pessoas que se converteu na história, em Atos no capítulo 2, 3.000 pessoas se converteram. Gente, batizar 3.000 pessoas deve dar uma trabalheira danada. A gente aqui, nos nossos batismos, a gente batiza, quando a gente faz batismo aqui, a gente batiza, quando batiza pouca gente, a gente batiza 40. Às vezes a gente batiza 50, 60, 70 pessoas. Já teve um batismo aqui que batizamos 100 e poucas pessoas. Agora você imagina só o seguinte: nós, quando vamos batizar esse número de pessoas, o que a gente faz? Entra dentro da piscina, eu, pastor Jorge, pastora Luciana, pastor Café, pastora Denise, pastor Duda, pastora Marcele, a gente bota mais dentro, mais pastor para batizar do que gente para ser batizada. Porque dá trabalho, então a gente quer que aquilo seja agilizado. Agora tu imagina, Pedro com 3.000 pessoas, ele não podia ter dito assim: gente, vamos dividir esse pessoal em grupos de 100 e a gente vai batizando aos poucos. Pedro não perdeu tempo. Por quê? Porque todas aquelas 3.000 pessoas estavam agora carregando um defunto nas costas. Vamos sepultar todos os escravos, para que saiam daquelas águas gente que tenha consciência de que em Cristo eles estão absolutamente livres. Sabe, eu citei isso aqui hoje de manhã e foi um tal de gente me procurar: pastor, eu quero batizar. Quero batizar logo, pastor. Tu não aproveitou o último batismo, agora tu vai ter que carregar o defunto nas costas até o próximo batismo. Agora segura a onda, agora não tem mais jeito. Sabe que algumas pessoas perguntam pra gente: pastor, será que eu preciso batizar de novo? Eu fui batizado quando eu era bebê ainda na igreja católica, ou fui batizado na igreja X ou na igreja Y, por aspersão, ou por isso, daquele jeito. E nós perguntamos muitas vezes para a pessoa: mas vem cá, você considera que o seu batismo foi válido? Porque se você considera que foi válido: ah, não, pastor, eu entrei um pecador seco e saí um pecador molhado. Ah, então vamos batizar de novo. Vamos fazer esse batismo direito. Vamos fazer a coisa funcionar direito. Beleza, vamos lá. Mas a pergunta que muitas vezes a gente deveria fazer e se esquece de fazer é: você sepultou naquelas águas do batismo a mentalidade de escravo? Você sepultou naquelas águas a mentalidade de escravo? Sabe, o povo de Israel saiu da escravidão, mas eles estavam tão acostumados com a condição de escravos que eles não sabiam o que fazer com a liberdade e começaram a querer voltar para o Egito. Eles começaram a ter alucinações. Vamos voltar para o Egito, porque lá tinha peixe, cebola, alho, peixe temperado, com alho e cebola no azeite. Tinha nada. Estavam comendo o pão que o diabo amassou. O faraó mandou dobrar a produção de tijolo e cortar a ração pela metade. Estavam comendo o pão que o diabo amassou e começaram a alucinar. No Egito a gente comia peixe, com cebola e alho, com azeite de Portugal em cima.
Não estavam nada nisso, não estavam nessa, mas eles estavam tão acostumados com a escravidão que eles olharam para a liberdade e falaram: o que a gente faz com isso? Vamos voltar para o Egito. Agora imagina só, faça um exercício de imaginação e volte ao tempo do Império no Brasil. Imagine que agora alguém que estava escravizado recebeu uma carta de alforria. Você acha que faria algum sentido essa pessoa que recebeu a carta de alforria olhar e dizer assim: cara, eu agora sou livre, não sei o que fazer com a minha escravidão, vou voltar para a senzala? Você acha que alguém faria isso? Em sã consciência, é óbvio que não faria isso. Nós fomos libertos. Mas a verdade é que na igreja do Senhor Jesus, muitos não conseguem viver em liberdade, não conseguem se libertar das cadeias da religião, e até mesmo gostam do fato de terem feitores que lhes digam o quanto ofertar, o quanto se dedicar, como se comportar, quais regras obedecer. Como no Egito, o faraó dizia quantos tijolos aqueles escravos deviam fazer. Para esse tipo de vida, ninguém necessita de desenvolver um relacionamento com Deus. Se sou eu que digo para você o que você deve fazer, você não precisa consultar a Deus. Você não precisa crescer e amadurecer. A pessoa permanece acomodada. E a sua atitude, ela diz: apenas me diga quais são as regras básicas do que é necessário para ir para o céu. E eu vou estar feliz e satisfeito com isso. Não fique feliz com isso. Em Cristo você é livre. Entenda bem uma coisa. Eu sei que há igrejas onde o pastor se valoriza além da conta. O apóstolo Paulo diz que ninguém deve pensar de si mesmo além do que é. Que nós temos que ter uma consciência de quem nós somos, de quais são as nossas limitações, e não pensarmos que somos além do que realmente somos. Mas há lugares em que o pastor pensa que ele é o cara. O pastor não é o cara é Jesus. Aí o pastor pensa, e as pessoas são educadas nesse sistema: não, você, para ser abençoado, eu tenho que abençoar você. Você comprou um carro novo, o pastor já orou pelo carro novo, ainda não? Não adianta nem fazer seguro, vai bater. Vai ter PT, é perda total, porque o pastor não orou. Aí a pessoa se acostuma: pastor, comprei um carro novo, só pode ungir o meu carro com óleo? Não, você vai fazer isso no posto de gasolina, não é na igreja. Pastor, comprei um apartamento novo, só pode ir lá para orar pelo apartamento? Mas vem cá, você acha que Deus agora está no ramo de imóveis? Teve uma pessoa uma vez que chegou para mim e falou assim: pastor, ore para eu vender meu apartamento, porque se eu vender, eu vou dar o dízimo. Eu falei: mas tu não faz mais que a obrigação. Você está pensando que você vai dar uma gorjeta para Deus, para Ele abençoar a sua venda? Você está entendendo que as pessoas se acostumam mal e elas não conseguem entender a liberdade que elas têm, e elas pensam que elas dependem do pastor. Eu quero que você entenda bem uma coisa: há em nós, os pastores da Nova, uma unção especial. Eu poderia chamar você aqui à frente e dizer: olha, você já leu na Bíblia de Jesus dizendo que nós faremos as mesmas coisas que Ele e coisas maiores faríamos? Eu poderia chamar você aqui na frente e dizer: você que está com alguma enfermidade, vem aqui e toque na minha mão, toque em uma das minhas mãos, e você vai receber cura de unção de cura. Eu poderia chamar os pastores e fazermos uma fila aqui, cada um de nós com as mãos estendidas, e dizer: você não precisa nos abraçar, você não precisa fazer nada, apenas passe e toque na mão de um dos pastores ou das pastoras, e você vai receber cura. E houve uma pessoa aqui hoje pela manhã que disse: pastor, o senhor estava falando isso, e nessa noite eu tive uma visão, Deus me mostrou poder de cura sobre os pastores da Nova, unção de cura sobre a sua vida. Eu disse: eu sei disso, você não está me contando uma absoluta novidade, eu sei disso, mas você entende que há pastores que usam isso para manipular pessoas, e você fica pensando, a pessoa fica pensando que se o pastor não orar, não adianta eu orar. Não, entenda bem o seguinte: em Cristo nós todos estamos no mesmo patamar. A sua oração tem tanto poder quanto a minha oração não vale mais do que a sua, e quando você ora usando a sua fé, Deus honra a sua fé, e Ele te abençoa, mas você precisa se posicionar nessa fé, e não abrir mão dessa fé. O líder do novo êxodo, que é Jesus, Ele quer que nós saibamos qual é a nossa nova identidade em Cristo.
Ele quer que nós saibamos como andar no Espírito. Ele quer que nós entendamos como crescer e amadurecer espiritualmente. Ele quer que nós saibamos como ser dirigidos pelo Espírito. Ele quer que nós entendamos como entrar no descanso para reinar em vida. Para reinarmos em vida. Quinta coisa, Jesus já me libertou, mas eu preciso tomar uma decisão firme de andar na liberdade que Ele me presenteou. Tome uma decisão firme. Olha, na Bíblia, a Bíblia te oferece dois tipos de vida. Uma vida dirigida por regras e comandos escritos em pedras, que é a lei, e uma outra qualidade de vida onde você cresce, deixa o tutor para trás, passa a ser dirigido pelo Espírito e entra na vida abundante, na terra que mana leite e mel, através da fé na obra consumada da cruz de Cristo. Acompanhe comigo aqui a leitura de Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, os versículos 1 a 7. Paulo diz assim: digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, quando éramos bebês, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Paulo agora chama a lei aqui de rudimentos do mundo. Estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para redimir, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que nós recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito dentro de nós, ele clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, porém filho. E essa palavra filho no grego é huios, e huios significa um filho maduro, capacitado para desfrutar da sua herança, não mais um bebê. E se você é filho, também é herdeiro por Deus. Aleluia! Essa é a nossa nova condição em Cristo. Deixa eu ler com você uma outra passagem de Romanos, no capítulo 5, do versículo 18 em diante, e a gente vai entrar por dentro do capítulo 6, até o versículo 8, o versículo 21 do capítulo 5 é o último versículo de Romanos 5, e a gente vai entrar por dentro do capítulo 6, mas eu vou ler numa outra versão, que é a mensagem. Romanos capítulo 5, do versículo 18 em diante, na versão a mensagem diz assim: aqui está um resumo de tudo. Assim como uma única pessoa errou e nos deixou todo esse problemão com o pecado e a morte, também uma única pessoa fez o que era certo e nos livrou de tudo isso. Mais que apenas nos livrar do problema, Ele nos trouxe para a vida. Um homem, Adão, disse não a Deus e afundou muita gente no erro. Outro homem, Jesus, disse sim a Deus e consertou tudo o que estava errado. Tudo o que a lei contra o pecado conseguiu fazer foi produzir mais gente que desrespeitasse a lei. Mas o pecado não teve, nem tem chance de competir contra o perdão poderoso que chamamos graça. Na disputa entre o pecado e a graça vence com facilidade. Tudo que o pecado pode fazer é nos ameaçar com a morte. Já a graça, uma vez que Deus está consertando todas as coisas por meio do Messias, nos convida à vida. Uma vida que continua para sempre e que jamais terá fim. O que vamos fazer então? Continuar pecando para que Deus continue perdoando? É claro que não. Se já deixamos o país onde o pecado é soberano, como poderemos ainda viver na velha casa que tínhamos lá? Ou vocês não perceberam que abandonamos aquilo tudo para sempre? É o que acontece no batismo. Ao entrar na água, deixamos para trás o velho país do pecado. E quando saímos da água, entramos no novo país, o da graça, e uma nova vida numa nova terra. É isso que o batismo nessa vida em Jesus significa.
Quando somos mergulhados na água, é como o sepultamento de Jesus. Como somos levantados da água, é como a ressurreição de Jesus. Erguemos-nos para um mundo cheio de luz do nosso Pai, e assim podemos ver por onde estamos indo no novo país da graça soberana. Mais claro que isso, impossível. Nosso velho modo de viver foi pregado na cruz com Cristo. Um fim decisivo para aquela vida miserável de pecado. Não estamos mais à mercê do convite do pecado. Cremos que se estamos incluídos na morte de Cristo, que venceu o pecado, estamos incluídos também na sua ressurreição, que nos traz vida. Uou! Aleluia! Você consegue enxergar aqui que Jesus não somente nos livrou de um imenso problema que era o pecado, mas nos deu vida. Zoe, a vida do próprio Deus, uma vida que é abundante, não condicionada por religião, uma vida onde nós somos absolutamente livres. Você conseguiu enxergar isso aqui? Você consegue ver que isso estava simbolizado no Êxodo dos Hebreus, e que assim como a passagem pelo Mar Vermelho foi um batismo, o nosso batismo nas águas também tem esse significado de passar da escravidão, que está relacionada com a lei, para a liberdade, que está relacionada com a graça. Aleluia! Veja bem o seguinte: somente é verdadeiramente livre, somente é verdadeiramente livre quem é livre para ser amado. Enquanto você não entender que você é livre para ser amado, independente de obras, de feitos, você não é livre plenamente. Somente é livre plenamente de fato para prosperar quem é genuinamente livre no seu espírito. Somente quem é realmente livre é livre para perdoar. Somente é genuinamente livre, livre para valer, quem é livre para desfrutar da sua herança em Cristo e viver uma vida ricamente abençoada. Quando Deus me mostrou isso, eu pude começar a entender ainda mais o apelo de Paulo para que nós renovemos a nossa mente na palavra. Para que nós tenhamos então uma mentalidade de filhos e não permitir que a mentalidade de escravo prevaleça. Lembre-se disso, a escravidão é uma mentalidade, não é um estado, é uma mentalidade. Sexto ponto, eu preciso renovar a mente na palavra e absorver a mentalidade de vencedor e me livrar de vez da mentalidade de escravo. Não me basta sepultar o escravo nas águas do batismo. Eu preciso renovar a minha mente para lançar fora a mentalidade de escravo e abraçar de vez a mentalidade de filho. Ouça isso: o escravo nunca se sentirá amado, mesmo que o seu senhor lhe diga isso. O escravo sempre está desconfiado de que por detrás de tudo que o seu senhor faz, existe algum propósito que irá prejudicá-lo. Sempre. Escravos conformados com a escravidão não se sentem à vontade no meio dos livres. É por isso que muita gente chega na nova e não aguenta. Não consegue. Não aguenta. Gente, nós somos uma igreja extremamente inclusiva, receptiva. Nós somos uma igreja que a gente insiste, a gente treina os nossos voluntários para estar na recepção e serem carinhosos, amorosos, receptivos. A gente diz para eles: você não consegue sorrir? Bota um botox nessa cara para ficar assim, porque você tem que receber as pessoas. E ali naquela recepção, os nossos voluntários só faltam beijar na boca. Só falta beijar na boca quem chega ali. Mas tem gente que sai: não, essa igreja não nos recebe bem. Por quê? Porque um escravo não se sente bem no meio dos livres. Do mesmo modo que um livre não se sente bem no meio de escravos. Quando a gente visita algum lugar, alguma igreja, onde a gente está vendo que ali existe o espírito da lei, o espírito da escravidão, existe o evangelho mix, a gente olha e fala assim: cara, legal, mas não é meu lugar. Aqui não é o meu lugar. Aqui o pessoal tem uma aparência de livre, mas no fundo, são todos escravos. Eu não quero ter aparência de livre, eu quero viver na liberdade que Cristo conquistou para mim de fato e de verdade.
Amém. É incrível. Quem tem uma mentalidade de escravo sempre está querendo voltar para o Egito. Sempre está pensando em voltar para o Egito. Quando Deus me mostrou isso, eu vi como é frustrante lidar com pessoas que receberam Jesus, que têm direito à vida abundante, mas conservam uma mentalidade de escravo, sempre desconfiados da graça. É bom demais para ser verdade. Sabe aquela pessoa que desconfia da graça? É bom demais para ser verdade. Não, é tão fácil, é tão simples assim. É só crer. Aí você diz, é só crer. Ah, não é possível. Tem algum truque aí. Por quê? Porque a pessoa ainda tem mentalidade de escravo. Ela sempre aprendeu que tem que ter algum preço para ser pago. Ela sempre ouviu isso. Começa com o pastor. Só Deus sabe o preço que eu tenho pago para estar no ministério. Aleluia. E a pessoa ouve aquilo e fala, meu pastor está pagando o preço, eu também tenho que pagar o preço. Eu tenho que pagar o preço para ser abençoado. E tal. Gente, a pessoa fica sempre desconfiada da graça, sempre carente. Sabe aquela pessoa difícil? A gente aqui na Nova, a gente fala, a Nova é uma igreja de gente descomplicada. Vou repetir. A Nova é uma igreja de gente descomplicada. E tu vai descomplicar, de um jeito ou de outro. Porque você já viu aquelas pessoas da igreja, o cara se converte, mas continua complicadinho. Sabe aquela pessoa complicadinha? Tem uns irmãos que parece que quando eu era criança, na minha casa tinha uns negocinhos de vidro assim, uns bonequinhos de vidro, chamava bibelô. A minha mãe tinha um cuidado com aquilo. Por quê? Criança, tira a mão desse negócio, se cair quebra. Tem crente que parece bibelô de vidro. Você tem que ficar tratando assim, ó. Porque se cair, espatifa todo. E você fica juntando os caquinhos. E você tem que ter um cuidado. E é incrível, gente. Você não telefona para a pessoa some da igreja 6 meses. Aí você repara, porque no meio de milhares de pessoas, você custa para reparar. Quando você repara, você telefona para a pessoa. Aí a pessoa, passei 6 meses, ninguém me telefonou. Aí você telefona. Aí na semana seguinte, você telefona de novo. Na terceira semana, você telefona de novo. Pastor, agora já está enchendo o saco, toda hora telefonando. Você não entende a pessoa. Você não consegue entender o que a pessoa quer. Porque a pessoa é complicada. A pessoa é complicada. A Nova é lugar de gente descomplicada. Aleluia. Sabe, pessoas complicadas que nunca desfrutam da plenitude da vida que Jesus oferece, nunca crescem na verdade, nunca desenvolvem senso de gratidão, sempre se posicionando como vítimas, odiando o seu feitor, mas ao mesmo tempo tendo por ele uma espécie de dependência masoquista. Gente, pessoas que você orienta, ajuda, aconselha, repetidamente e ainda assim migram para a igreja do Evangelho Mix. Mas é fácil depois de entender, depois quando Deus revela para você, você entende. Cara, ainda tem mentalidade de escravo. Enquanto tiver mentalidade de escravo, vai buscar igreja de Evangelho Mix. Veja bem o seguinte, a maior causa de rejeição da palavra da graça é a mentalidade de escravo. Não é outra coisa. Troque essa mentalidade pela mentalidade de filho. E entenda, assim como a água é o ambiente do peixe, a terra é o ambiente dos mamíferos, a liberdade é o ambiente dos livres. A liberdade é o ambiente dos livres. 7º e último lugar, tome a firme decisão de não retroceder e não retornar para a terra da escravidão. Tome essa firme decisão. A geração que entrou em Canaã também teve que passar pelas águas do Jordão, mas agora é interessante ver que o local onde eles atravessaram é o local onde 3 fatos bíblicos importantes aconteceram. O primeiro deles foi a travessia do povo de Israel do deserto para a terra de Canaã. No mesmo lugar foi onde Elias foi levado ao céu e foi substituído por Eliseu. Elias, um profeta que aponta para a lei, substituído agora por um profeta que aponta para a graça, Eliseu, no mesmo ponto geográfico onde o povo de Israel atravessou o Rio Jordão. E no mesmo lugar, no exato mesmo lugar, é onde Jesus foi batizado nas águas por João Batista. É o mesmo lugar. E Jesus, quando entra naquelas águas, João Batista diz, Jesus, caramba, você vem aqui para eu te batizar, você que devia me batizar. Mas Jesus diz, não, a gente precisa cumprir toda a lei. Vamos cumprir toda a lei.
Jesus, ele vai àquelas águas não porque ele precisasse de sepultar a velha criatura, mas ele é nosso substituto. E ele sepultou a velha criatura por nós, ele sepultou a lei. Você e eu sepultamos a velha criatura, Jesus sepultou a lei, e quando ele sai daquelas águas, ele sai agora para estabelecer a nova aliança, a aliança da graça. Amém? Que é a aliança onde nós estamos inseridos, onde nós estamos, onde profeticamente nós estamos envolvidos. Não seja como aquela primeira geração de israelitas, que saiu do Egito, mas estavam tão acostumados com a escravidão, que nunca conseguiram renovar a sua mente e pereceram no deserto. Você nasceu de novo em Cristo para uma vida superabundante. Renove a sua mente na palavra da nova aliança. Cresça em graça, cresça em fé, livre-se da mentalidade da escravidão e viva a vida abençoada, próspera, sadia, vibrante, alegre, que foi conquistada para você por Jesus na cruz do Calvário. Amém? Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus?